Boa noite. Boa noite, Eduarda. Boa noite. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite, Liana. Boa noite, tudo bom? Bem, você? Tudo bem? Oi, Eduardo. A Maria Oi? está mandando uma mensagem falando do link que ela não está Quem? conseguindo entrar. A Maria Inês. Eu mandei todos os grupos, então? Não sei, ela está perguntando se está correto. Ela está no grupo aí. Oi, Inês. Boa noite, Inês. Oi, boa noite. Boa noite. Eu entrei no link dos semeadores, no link do grupo de estudo não entrou, não. Mas é que o pessoal está tudo aqui para o grupo de estudo. Então, pedi 3 vezes no grupo de estudo, nada. Foi quando eu mandei a mensagem para você. Mas tudo bem, já estou Tá aqui. ótimo. Boa noite, Adriana. Boa noite. Boa noite. Eu vou atravessar. Sérgio, começa a leitura, então. Começa a leitura. Sérgio, Oi? começa a leitura. Oi? Começa a leitura. Começa a leitura. Começa. Então vamos nos concentrar. Boa noite a todos. Vamos experimentar mais uma noite de conhecimento, que nós temos tanta necessidade de nos aprimorar para a nossa vida, que a gente possa passar mais esse tempo juntos hoje, aprendendo e divulgando a nossa tão querida necessidade de aprendizado para mais um tempo de conhecimento, de amizade. Então vamos no livro do Divaldo Franco, o capítulo de hoje chama-se Exortação de Amor. Está chegando o momento de nós, os cristãos espíritas, abrirmos espaço para a instalação do Evangelho no coração de todas as criaturas. Vão longe os dias da impiedade e da perseguição, da censura e do opróbio que atirávamos contra os nossos irmãos, porque professavam outras denominações religiosas. Ficam nas páginas da história do passado da humanidade os sentimentos negativos e perturbadores que nos desorientaram
por longos séculos de desequilíbrio e de perversão. Hoje fuge com todo esplendor a palavra de Jesus Cristo, concitando-nos a vivência de seu evangelho. Não há como postergar o momento da nossa transformação moral. Deveremos erguer a bandeira da pureza, dos sentimentos jovialmente, vivendo com as criaturas, mas não lhes assimilando os desequilíbrios, mantendo a cortesia no trato com todos, sem estabelecermos conivência com atitudes ignóbeis. Estamos convidados a servir, entregando-nos às mãos do Cristo de Deus, que nos conduzirão com segurança ao aprisco. Filhos da alma, ouviste nesses dias a música sinfônica da nova era. Convivestes com pessoas de outras pátrias no clima da verdadeira família universal. Apresentastes os vossos temas fundamentados nas codificações, fora da qual não há doutrina espírita. Experimentastes a alegria imensa das vibrações que o mundo espiritual desceram à terra, impregnando-vos. E de agora, novo nautas, invadir os cabos tenebrosos para tornar-lhes da boa esperança. Navegais sobre águas procelosas das paixões, em nau da fé racional, para que pode resistir a todas as tempestades. Dizei ao mundo que é chegado o momento da construção do reino de Deus, mas vivei-o antes em vossos atos, em vossos pensamentos e palavras, para que todos constatem que a vossa é a doutrina da libertação, porque a vós vos emancipou de vícios e das paixões. Não há mais alternativa. A desencarnação que vos aguarda e que nós outros já nos recebeu, espera-vos com a vossa consciência, que será o vosso juiz, o vosso justificador, mas também o vosso acusador. Aproveitai desses momentos de excursão carnal para amelhardes bênçãos que devem ser trazidas para o mundo da verdade, quando fordes ser avaliados pela consciência, a fim de dizer-lhes: Senhor, sou apenas um mordomo e desejo prestar conta da minha pobre administração, como nos ensinou o apóstolo dos gentios. Ide em uma nova sagres, de volta a vossos lares. Conquistai o mundo, e se tiverdes dificuldade, transformar os outros. Transformai-vos a vós mesmo, e lentamente o mundo será melhor. Que o Senhor de bênção vos abençoe, dando-vos a sua paz. São os votos de todos aqueles que de Portugal e do Brasil vivemos esses dias evocativos da chegada de Pedro Álvares Cabral às praias de Porto Seguro, do futuro coração do mundo. Muita paz, meus filhos. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Obrigado, Sérgio. De nada. Então, a Eduarda vai fazer o resumo da semana passada, tá bom? Boa noite a todos. Opa! Caí? Tá aqui. Caiu. Chegou, voltou de novo. Boa noite a todos. Caí, mas voltei. Passo bem. Então, semana passada, nós estávamos falando sobre o capítulo 28, que foi... Hã? Por enquanto é isso mesmo, deve ser a conexão. Que era a vida social. Então, eles estavam lá na residência, né, no posto de socorro, conversando com o Alfredo, e de repente eles escutam tocar a campainha da onde eles estavam, e Alfredo fala que estão chegando visitas.
E essas visitas, falando que lá no plano espiritual, eles também têm vida social. Né? Lá no posto de socorro, eles também possuem uma vida social. E, na verdade, chegou uma família que era amiga tanto do Alfredo como de Ismália, já há algum tempo, já eram conhecidos de algum tempo, e então eles deu a entender de que eles faziam essa visita ao posto de socorro mensalmente, sempre no momento em que Ismália, né, vinha do plano superior para visitar Alfredo lá no posto de socorro. Então, era uma família composta, né, do senhor que... Como que era o nome dele mesmo? Bacelar, a esposa e 2 filhas. E aí, então, Alfredo, né, o Aniceto, pergunta para Bacelar, começa a conversar, ele já conhecia o Bacelar, e aí pergunta como que estavam as coisas, né? E aí ele chegou e falou assim, bem, sempre bem, porém a gente não pode ficar dando muito ouvido, né, para os encarnados, vamos dizer assim. E aí, o que ele quis dizer com isso, né, que depois foi explicado, é que justamente o Bacelar, ele tinha uma equipe, ele coordenava uma equipe de benfeitorias para visitar os encarnados no plano material. Então, uma equipe de benfeitores para justamente estar ajudando os encarnados no plano material. E aí, quando ele fala isso, ele quis dizer que justamente não pode ficar dando muito ouvido aos encarnados. Por quê? Porque essa densidade de pensamento que nós temos, essa vida atribulada que nós temos, né, as preocupações, as ideias fixas, elas são capazes de fazer o quê? De desequilibrar os espíritos benfeitores que estão indo, que vêm até o plano material para serem... para ajudar, para fornecer esse auxílio. Então, querendo dizer que também essa equipe de auxílio, ela precisa estar bem estruturada para chegar até o plano material e oferecer esse auxílio. E lembrando que, nessa época, eles estavam justamente na Segunda Guerra Mundial. Então, o pensamento denso estava muito evidente. Isso tudo estava muito à flor da pele para os encarnados. Em qualquer canto do mundo, de uma maneira ou de outra, mesmo distante da Europa, a gente acabava sofrendo essas influências da Segunda Guerra Mundial. E aí, então, André Luiz estava assim um pouco deslocado, mas daí a Aniceto coloca ele no meio da conversa, né? Apresenta, né, o grupo para os que chegaram, e aí ele pergunta, né, se tanto o Vicente como o André Luiz, eles eram médicos no plano material. Aí eles, né, confirmam que eles eram médicos, assim, então não preciso falar mais nada, assim, de maneira alguma. Tudo que for falado vai ser de grande acréscimo para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. E aí ele chega e fala assim, olha, não preciso falar muita coisa não, sabe por quê? Porque me fala uma coisa, enquanto vocês estavam como encarnados, qual era o paciente que ele fazia uma medicina preventiva? Ele ia ao médico para prevenir doenças, né? Então, o ser humano, o ser material, ele está muito acostumado a ser imediatista e a tratar só quando fica doente. Dificilmente a gente procura o médico falando assim, olha, tá tudo bem, eu só estou querendo fazer um check-up
para manter a saúde, uma medicina preventiva. E isso hoje em dia é difícil, naquela época era mais difícil ainda, não existia esse negócio de fazer uma medicina preventiva. E aí, então, André Luiz e Vicente eles concordam com ele. Mas aí falam assim, mas as pessoas que estão dispostas a ajudar o plano espiritual, essa vocês encontram com facilidade. Aí assim, imagina, não encontramos com facilidade nenhuma, porque saem daqui do plano espiritual com a missão de ajuda, de bem ao próximo. Mas depois que chegam no plano material, eles estão esperando o que? Eles estão esperando é um retorno, e principalmente um retorno financeiro imediato. Então, nós continuamos com essa mente imediatista e esquece, muitas das vezes, quer dizer, não se lembra e não se faz o esforço de lembrar qual era o nosso propósito de vida que foi arranjado dentro do plano espiritual. Então, ele falando que isso daí ainda é muito difícil de conseguir, né? E deixa até uma frase escrita que ele fala assim: a maioria está procurando remuneração imediata. Então, ainda os trabalhadores eles estão com essa remuneração imediata e entrando muito no desculpismo, que sempre arranja uma desculpa. Hoje eu não posso porque tô com dor de barriga, hoje eu não posso porque eu vou visitar não sei quem, hoje eu não posso porque eu vou trabalhar. Então, sempre dando uma desculpa para justificar a sua ausência na promoção de auxílio, né? Nessa tarefa de auxiliar o próximo. E aí, então, eles estavam nessa conversa, e essa conversa, então, foi interrompida por uma das filhas, reivindicando a presença, né, dos dois até, né, para alguma discussão que estava acontecendo. E assim vai começar o capítulo 29. Então, o capítulo 29 é a continuação de notícias interessantes. É a apresentação mais íntima de Aniceto, que deixará as jovens em nossa companhia. Entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos Bacelar, quando na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a compensação de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. Eu quero chamar a atenção, eu não falei ainda, né? Ela vai começar a falar, mas vamos prestar atenção com uma adolescente, pré-adolescência, uma adolescente, 20 anos, 21 anos mais ou menos, se não me engano que ela tem, o tipo de pensamento, qual é a conversa que ela vai ter com André Luiz, com Aniceto e Vicente. Assim, é uma conversa que realmente ela conecta com a gente, coisa que é mais difícil encontrar, né? Hoje, com uma pessoa de 19, 20 anos, esse tipo de conversa. Só para a gente, né, para você prestar atenção, o tipo de conversa, a profundidade na hora que ela está explicando e se colocando de uma maneira firme, tanto com o André Luiz, Aniceto, né, porque estão todos aí no grupo ouvindo elas falarem, tá? Então, ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos os jovens
a jovens encantados com sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Então, o que ele está descrevendo, André Luiz, que basicamente o tipo de reunião que eles estão realizando com as meninas é muito parecido com o que acontece aqui quando a gente se encontra com alguns conhecidos, né? Com uma diferença, como ele fala, quanto aos sentimentos reais, né? Então, como eles já estão numa condição melhor como espíritos, né? Espíritos mais elevados, se sentem melhores, né? Logicamente que os que estão no umbral, eles conseguem vigiar mais dos sentimentos. E a gente sabe que nós nos identificamos pelos sentimentos dos outros, né? Pela maneira de comportar, de se abrir, né? Então, ele identifica, o André Luiz, sentimentos reais. Sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. Então, existe uma transparência total, total. Lembrando, né, que no plano espiritual, a gente não tem como esconder nada, né? A gente é o que é. A gente não consegue inventar uma identidade no plano espiritual. Mas, de qualquer maneira, como ele está falando, é o sentimento que faz toda a diferença nessa conversa que estão tendo com as meninas. Se tornam, assim, muito transparente. Muito transparente. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. Então, elas estão numa colônia inferior ao nosso lar e elas estão querendo, como prêmio, fazer uma visita ao nosso lar. E elas estão trabalhando muito. O que é trabalhar? É desenvolvimento mesmo. Elas estão se desenvolvendo, estão estudando, estão, né, se aprimorando emocionalmente, né, para que elas possam ter como prêmio essa visita ao nosso lar. E sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atentar a umas tantas obrigações importantes. Pois que? Perguntou Vicente admirado. É preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem, bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Olha que bonito, né? Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Então, você não viu ainda quem você é? Você é uma pessoa, né, para ela, que está um pouco mais, embora seja um posto de socorro, não está no ambiente quase do umbral, né? Mas o nosso lar, para eles, é né, uma Disney, né? Nossa, você não foi à Disney ainda? Você não sabe o que é bom, né? Então, algo que acontece muito aqui no plano terreno conosco, porque quando conquistamos algo, quando nós estamos num nível social, nível, né, que a gente possa se sentir um pouco mais, não estou falando de ego, tá? Estou falando de situação, de estado, a gente não percebe. A gente não percebe, a gente sempre está, simplesmente nós estamos nesse espaço, nesse lugar. Então, a gente perde a noção real da importância daquilo, porque a gente já conquistou. Agora, tem muitas pessoas, né,
que elas querem chegar a nós, ao nível que nós estamos, por exemplo, estou falando de nós, das pessoas, né? Elas querem chegar. E quando chegam, ou seja, elas fazem todo o trabalho, tudo. Quando chega aquela coisa, já conquistei agora, né? Não dá aquela importância. Então, tem uma frase no Instagram, né, que fala que diz que muitas pessoas estão orando agora para usufruir o que você tem neste momento. Então, tem muita gente querendo estar no nosso lugar. Muitas vezes, né, para eles estar no nosso lugar é né, um estandarte, um negócio de, né, mas para nós é simplesmente estar. Então, é isso que ela está falando para o Vicente. Você não acordou ainda? Você não sabe onde você está? Você está no solar, meu querido. Você é um ser iluminado. E para ele, né, é normal. Sorrimos todos. E, reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, que é a colônia onde eles estão, né? Os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. E vocês lembram, né? Quando André Luiz descrevia o nosso lar, ele descrevia o nosso lar com aqueles prédios enormes, né? Grandes prédios onde entravam e saíam muitas pessoas. Então, realmente, o que ela fala, que em algum momento também o André Luiz fala, que parecia uma universidade, né? Que pareciam um campus, né, que acho que até a gente chamou isso como se fosse o campus da USP, né, que tem vários departamentos, vários tipos né, de prédios, e cada um tem a sua referência. Então, em seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que, para avaliarem a extensão da beneficência que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso e mais exigente. Olha a colocação que essa menina está fazendo para o André Luiz e para o Vicente, né? Porque ela está falando que aqui no Campo da Paz, nessa colônia, que é um ponto de socorro no Umbral, o fato dessa convivência, né, no Umbral, e muito próximo também da crosta terrestre, eles vivem com aqueles espíritos, né, muito obsessores, né, muito que ainda estão muito enraizados nos egos, assim, egos muito profundo de eu sou mais, ou eu posso mais, instintos, né? Instintos de agressividade, de ódio. Então, esse cuidado que ela fala que eles têm que ter, porque senão, como a Dorda falou também agora há pouco, os espíritos indo lá auxiliá-los, né? Se vocês lembrarem, no capítulo anterior, não anterior, no anterior foi no 27, eu acho que foi no 26 ou no 25, quando Alfredo não deixa que, eu acho que foi o Alonso, ir a visitar a família dele, porque senão ele estaria se envolvendo de repente emocionalmente, e ele não voltaria, porque já tinha acontecido isso com 2 espíritos que tinham liberado para visitar os familiares, e eles não voltaram. Então, esse cuidado que ela está falando é exatamente isso. Você tem que estar muito fortalecido espiritualmente para poder estar envolvido com os encarnados, auxiliá-los, não só encarnados, né, porque estão muito próximos. Ela fala que existe uma influência não só da crosta terrestre, como também do umbral. E para isto, esses trabalhadores desse posto de socorro, eles têm que estar assim muito equilibrados, porque senão eles também acabam se perdendo. Como Alfredo falou, capítulos anteriores, que dois colaboradores dele tinham ido visitar a família e não conseguiram voltar. Ficaram presos às emoções aqui na crosta.
Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. O interlocutor, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou: você diz muito bem quando se refere à colmeia significando possibilidade de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente, que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorso e arrependimento indicativos de renovação. Então, aqui também está a Cecília, ela está se referindo a essa questão de, você lembra quando estávamos no capítulo 25, 26, que tinha 1980 adormecidos, né? Então, assim, existem, eles se torturam, né? Esses espíritos aqui, eles estão se torturando o tempo todo, vivendo em pensamentos repetitivos, né? Circulares, e não conseguem sair dessa tortura, né? Por isso que já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Quando eles acordam, que foi aquele caso aquele que acordou e saiu correndo, eles não podem nem acordar, nem parar ele para ver o que está acontecendo com ele, porque senão a tortura dele seria muito maior. Esse despertar dele e entender onde ele está seria péssimo para a evolução, para o aprendizado dele, para os esclarecimentos que ele poderia ter depois. Então eles deixam, né, irem se cansarem, né, para depois pedir ajuda. E aí sim que entram as equipes. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevada positiva, onde a maioria vive com a bondade. A maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Então, eu sempre falo que os ambientes nos movimentam, né? Os ambientes nos influenciam. E aqui também, quando estamos, ela está escrevendo que como que o nosso lar, ou a casa Campo da Paz, a colônia, é um ambiente que, né, que influencia. Então, onde a maioria vive com bondade, a maldade se torna minoria. Mas também existe ao contrário, né? Onde a maldade é a maioria, né? A bondade tende a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo que os que choram, possuem soberanas vantagens espirituais. Nosso lar, portanto, mesmo os que choram, possuem soberanas vantagens espirituais. Então, o que ela está dizendo também que não é toda pessoa que sai do umbral é que vai para o nosso lar. Aqui no Campo da Paz, tem muitos sofredores que já no Campo da Paz, eles estão sendo preparados para reencarnar. Então, não é que estão lá no Campo da Paz, no caso, né? Eles vão já logo para o próximo passo nosso lar. Não é, a maioria aqui, eles estão sendo recolhidos, né? Acolhidos e preparados para reencarnar novamente. Impressionado com o que eu via, lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto. Mas, baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. É como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou, sorridente.
Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. Então, o que ela está dizendo aqui é que lá no nosso lar pode ter gente que chora assim. Chora porque ela está em um momento de aflição, porque realmente ela está sofrendo. Agora, outra coisa é o choro amargo da revolta, que é o que acontece no Campo da Paz. Porque esse espírito, na verdade, ele está se revoltando porque ele se considera uma vítima. Eles são espíritos que acreditam que enquanto estavam encarnados, e os acontecimentos que aconteceram, né, que houve com eles, nesses momentos eles eram vítimas. Então, eles acham injusto o que eles estão encontrando agora no umbral ou no campo da paz, né? Eles acreditam que, na verdade, com tudo isso que acontece com eles acreditam que não existe a lei divina. E acreditam ainda que Deus realmente errou com eles. E que Deus, de uma maneira ou de outra, ele escolhe, né? Ele tem aqueles que são mais... ele tem olhos melhores, são mais privilegiados. Então, neste caso, esses espíritos, eles se tornam obsessores, porque eles acabam querendo fazer justiça pelas próprias mãos deles. E aí que nós temos esses obsessores que, muitas vezes, encontramos também, né, nos centros. Embora isso acontecesse há muito tempo atrás, né? Eles se manifestavam mais. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Olha que interessante. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram, mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram, e vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Então, olha as dificuldades que esses espíritos têm, né, os trabalhadores. Porque a realidade deles é bem diferente que a do nosso lar. Eles são obrigados a trabalhar com espíritos perversos e ignorantes o tempo todo. Mas esses espíritos acreditam que estão certos, esse que é o problema. Como fazer entender para quem que está cegamente pensando que está certo, fazer entender que não é bem isso que aconteceu na vida dele, né? Então, na verdade, como ele fala aqui, há doentes que não acreditam na própria enfermidade. Então, eles estão doentes, mas não admitem a própria doença. Agora, qual é o primeiro passo para eles se transformarem? Reconhecer que estão errados. Reconhecer que eles se equivocaram. Reconhecer que eles estão doentes, que precisam de ajuda. Mas, como ela fala, né? Aqui no Campo da Paz, todos estão realmente doentes. Mas também eles acreditam que estão saudáveis. Então, para eles, modificar, transformar o pensamento desses espíritos é uma dificuldade muito grande. E aí eles não conseguem estender essas ajudas para eles. Eles acabam, né, bloqueando a ajuda dos colaboradores, dos espíritos do bem, né? Começava a entender a lógica daquela argumentação e que, reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou
segura de si. Aliás, é natural que seja assim. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne. Então, é uma verdade, né? Tudo isso. Ele está muito próximo da nossa crosta. E aí eles sabem que o ser humano também tem esse pensamento de se achar sempre vítima da situação. A gente se revolta muito fácil. Sabe aquela coisa que também muita gente se acha muito saudável, mas na verdade ela está espiritualmente doente. Ela vê a saúde física, mas a espiritualidade é doente. Também existe aquele grupo de pessoas que acham que estão certo, mas estão totalmente errados. Então ela coloca essa questão, quando ela fala, aliás, é natural, porque assim seja, estamos pouca distância dos homens. Então, esses espíritos que ela está descrevendo, de uma maneira ou de outra, está descrevendo também nós. É como se a gente desencarnasse hoje e quando passamos para o plano espiritual, como estamos muito próximos aqui do umbral de uma colônia como o Campo da Paz, a gente mantém os mesmos padrões mentais. Então, por isso que existe essa dificuldade deles, porque assim como eles enfrentam espíritos que estão lá no umbral com esse padrão de pensamento, quando eles se agrupam para tentar ajudar a nós encarnados, eles encontram o mesmo padrão mental em nós. Então, por isso também que existem dificuldades de uma equipe, né, espiritual que possa vir para tentar nos ajudar aqui, essa dificuldade que eles têm, porque a gente não quer, a gente pede ajuda talvez para solucionar algum problema nosso, mas a gente não quer tirar, a gente não tira a nossa responsabilidade, né? A gente fala que nós estamos certos, quem está errado é o outro. Então me ajuda a que o outro faça aquilo que eu quero, né? Muita gente pensa isso, né? Porque eu estou sendo a vítima e a gente se revolta com isso. Então, o que ela está descrevendo, a Cecília, realmente é muito, muito interessante, porque nós temos esse padrão ainda. Nós temos esse padrão ainda. Nós, em muitas situações, a gente se acha certo, mas estamos errados. A gente se revolta com tudo. E um exemplo que não é político, né? Mas a gente se revolta demais com a política de qualquer país, né? Então, é um exemplo que a gente se revolta. A gente tem esse sentimento primitivo de revolta. Alguém faz alguma coisa nos Estados Unidos, a gente já se revolta. E tudo bem. Tudo bem. Mas o sentimento está. Esse sentimento é nosso. Controlar isso que a gente tem que aprender. E sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Então, é tudo isso que nós alimentamos enquanto estamos encarnados. Então, ela falando isso tanto para André Luiz como para o Vicente, para nós que estamos lendo e acompanhando, né, a história deles, ela está nos dando um tapa de luva de pelica, sabe? Aquela coisa bem... Vocês são tudo isso e querem mudar? Como? Como que a gente vai mudar?
Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem. Então, a toda hora ela é firme para falar com tanto quando é Luiz quanto o Vicente. Ela se coloca de uma maneira que não parece uma adolescente falando uma jovem, né? Não é adolescente, uma jovem. Parece uma mulher, né? Já com um cargo, inclusive, muitas vezes. A história da fundação é interessante. Aqui vem a história desse campo da paz, tá? Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar, em nome dele, uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou. Há mais de 2 séculos. Então, tem mais de 200 anos, isso é 1940, então já tem, né, 280 anos, mais ou menos, já. 290, quase 300. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da Terra, necessitam refazer energias, por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviço que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia em benefício geral. Então, o que acontece, né? Primeiro que você vê, o serviço é difícil, então os resultados são lentos, que eles percebem, e ainda os colaboradores, os cooperadores, né, que eles chamam de cooperadores, eles na verdade, eles se reeducam na própria colônia do Campo da Paz. Eles não saem. Existe só um que vou falar agora, que eles também não saem por causa que eles têm afeto de espíritos que moram ainda no Campo da Paz, então eles têm acesso, poderiam ter acesso a outras colônias superiores, mas eles preferem ficar trabalhando lá. Então, é bem interessante, porque eles precisam de cooperadores, mas é muito difícil para eles também conquistar tudo isso. Existe uma dificuldade muito grande para eles. Então, aí eles vão se reeducando lá mesmo, né, no trabalho diário, para adquirir mais cooperadores lá. Ganha-se excelentes compensação, temos direitos a grandes valores intercessórios, mas, por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados, que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos, com fundamentação legítima, nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos, orientadores de nossas atividades, prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia de espera. Existe uma comunicação e um respeito, né, com todos aqui, né? Eles vão comunicando o que está acontecendo para que ninguém fique angustioso, como tipo, não estamos sendo atendidos. E se a gente pensar, né? Imagina só, não estamos sendo atendidos, ninguém escuta a gente e tal, e ainda eles se conectando com as revoltas, tanto da crosta quanto dos próximos que estão do umbral, aí que eles também se perdem, acabam, né? Então, para isso não acontecer, eles vão passando tudo que está sendo conquistado ou não, ou porque ainda não, para que todos tenham consciência, conhecimento do dia a dia
dos pedidos que eles fazem, né? Por isso, o nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Então, é isso daqui. Existem espíritos que têm a oportunidade de ir para outras colônias, né, mais elevadas, mas tem um problema que está evoluído, né, lógico, mas eles preferem ficar nesta colônia para ficar ao lado daquelas pessoas que criaram conexões, como chama? Criaram vínculos, né? Vínculo. Isso, criaram vínculos que amam, né? Em lugar de subir para as esferas superiores. Então, eles renunciam das suas conquistas, né? Para ficar nessa crota como cooperador. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntou com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores do Campo da Paz. E, restabelecida a sua saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe se reuniu a ele e faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora e tem muitos programas para o futuro, indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração da moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. E assim termina o capítulo 29. O capítulo 30 é a continuação, bem a continuação, ela vai explicar, né, esse último parágrafo de quem ela está esperando. Então, neste momento, vamos terminar o capítulo 29. Eu vou derrubar a sala porque falta 5 minutos e a gente já abre com os comentários, tá bom? Comprometendo, vai, o dia de hoje, vai, né? Essa que é a verdade. Eu pensei também, porque eu também li o capítulo, tudo, eu falei, pô, mas de repente a gente quer correr e acaba atrapalhando, né?
comprometendo o dia. É, tudo bem. É que é tão pequenininho É. e não A precisa... semana que vem a gente faz 2. Mas Faz o faz o 31 30 e faz o 31. é pequeno? Dá Aham. tempo de fazer os dois, será? Ah, é. Deixa eu ver. Não tem mais, comemora. Eu acho que todos os capítulos não são muito extensos. Não, aí tem alguns que tem comentários a mais, Talvez. tem outros que a gente já vai aprendendo muita coisa, então não digo que se torna repetitivo, né? Mas já está, né? Algumas coisas vão se repetindo em algumas ideias, né? Então você acaba diminuindo um pouco. Eu acho que, bom, a mim, uma sugestão, sei lá. Eu acho que poderia fazer. Então, mas esse daqui, por exemplo, está se entrelaçando já há 3 capítulos. Não, sim, sim, Então, assim, né? Então, de uma maneira ou de outra, a gente tem que cortar, não tem sim, jeito. sim, exato. Pietra. Eduardo, Oi? fala sério. É. Você está querendo ir dançar na avenida, né? Olha, se não tivesse pego, eu acho que eu peguei uma gripe, só de pensar. Eu tô vendo. Nossa, tá. Hoje tá ruim, tá? Esse calor, a gente entra no ar-condicionado, sai, entra, sai, vai ficar doente mesmo, Pois né? é, pois é. Mais ou menos isso. É. Então está aberto, né? Para quem quiser comentar alguma coisa, acrescentar, tá ótimo. E se não, a gente desliga aqui mesmo e vou para casa, vou para São Paulo. Aí chegou cedo, aí chegou cedo, lá para 2 horas da manhã. Na verdade, como a gente já comentou, né? É uma continuidade. Então, não tem muito que acrescentar também, né? Porque apesar que é uma outra colônia que está começando agora, né? Então, pelo que ela fala, pelo que eu entendi que ela fala aqui, que primeiramente, e a maior parte daqueles que estão na crosta acaba indo para essa colônia, né? E como se fosse o primeiro tratamento dele nessa colônia, para depois ele estar indo para outras. Vamos imaginar que quem isso, essa né? colônia é aquele espírito que realmente ele acredita que tudo que ele fez enquanto estava encarnado estava certo. Estava certo. E bate firme na frente de qualquer um. Estou certo, pronto, você que está errado. É aqueles mais resistentes, né? Exatamente, exatamente. E aí eles têm... E assim, imagina só, a revolta desses espíritos, né, por não serem entendidos. Ninguém acredita neles que eles estão certos. Ainda dão né, Eles nada, não estão sendo nada humilde. Ai, ai. Eduardo, agora, pelo que a Marinês falou, me surgiu uma dúvida. Para chegarem, minha gatinha está me deixando louca, para chegarem nessa colônia, não são os que vêm do umbral, Eles estão no umbral. mas essa colônia é do umbral? Ele está no umbral. Eu pensei que fosse uma colônia inferior ao nosso lar, mas não mais do umbral. Não, o Campo da Paz é uma colônia que foi criada para dar atendimento assim, os primeiros socorros, né?
para alguns espíritos que estejam lá, que possam ser recolhidos, né? Não são todos que que podem ser recolhidos lá ainda não. Ah, tá. Tá? Tá, então tô meio caduca. Não, tranquilo. Deixa eu falar antes de mais nada. Eu terminei de subir todos os vídeos lá no link, tá? Todos, inclusive da semana passada. Então, se alguém quer assistir, estão todos lá agora, tá? E hoje é assim que... Hoje eu não digo, mas amanhã eu subo esse daqui também. Eduarda? Nesse capítulo ficou muito interessante como até mesmo no plano espiritual existe... Microfone, Eduarda. Meu mouse tá meio ruim hoje, viu? Como que mesmo no plano espiritual existe uma pluralidade dos mundos, né? Aquelas jovens no campo da paz almejando fazer um turismo pelo nosso lar. Então, né, essa visão de o nosso lar, como assim, uau, como, né, o Eduardo disse, a Disneylândia no plano espiritual. E conforme nós fomos evoluindo nesses livros, a gente observou que no princípio tudo era umbral, né? A gente não tinha uma noção de um nosso lar. Depois que ele foi para o nosso lar, fazer, opa, depois do umbral tem alguma coisa melhor. Mas antes de chegar no nosso lar, a gente tem essas pequenas colônias, essas outras colônias, que é até para um amadurecimento, para ajudar a esses espíritos a terem consciência da forma pensamentos que eles têm, de terem a consciência de que eles estão adoecidos mentalmente, né? Terem a consciência de que aquilo que eles acreditam como verdade plena não necessariamente é. E isso não acontece só no plano espiritual. Isso acontece também no nosso plano material. Aqui também no plano material, nós temos essa visão de eu estou nesse local, eu tenho que trabalhar muito para conseguir chegar àquele outro local. Eu estou nesse local, eu preciso trabalhar muito, ter muitos méritos para conseguir visitar um outro local. Isso me fez lembrar muito, né, quando eu me formei, e aí, né, eu vim fazer a minha residência aqui em São Paulo, eu morei em São Paulo durante alguns anos, e depois eu retornei para o interior do Rio, né, uma cidadezinha muito pequenininha que hoje tem 20 mil habitantes. Então, para a visão daquela minha população, quando eu retornei para lá, saí de São Paulo para ir para esse interior onde mora minha mãe, quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, parecia que eu era um ET, né? Eu falei assim, uau, mas você morava em São Paulo. Nossa, mas você trabalhava em São Paulo, mas a medicina de São Paulo ela é muito melhor. Então, era aquela diferença de realidades, tá? Dentro de um mesmo país. E aí, dentro de um mesmo país, a gente vê a diferença, mesmo nas profissões. E o quanto que a gente tem que lutar, que tem que se esforçar para receber dentro da minha profissão, né, um auxílio maior para aquela população que não tem tanta tecnologia como tem a população de São Paulo. Então, é mais ou menos isso que acontece no campo da paz, né? É como se nós estivéssemos num SUS, né? E eu preciso urgentemente de
de um exame mais sofisticado e eu tenho que pedir uma vaga para o plantão controlador para que esse exame seja feito em um outro campo. E são justamente essas variações, né, que nós temos dentro de um mesmo campo espiritual, como se nosso lar, e aí a gente vê que nosso lar ainda não é um mundo evoluído, mas para aquela população do campo da paz, eles estão num patamar muito superior. E essas jovenzinhas, né, que estavam ali conversando com eles, que não, elas tinham uma aparência jovem, mas o espírito é um espírito antigo. Tanto é que ela tem uma desenvoltura no seu falar, uma desenvoltura no seu trabalho. Tanto é que quando elas desencarnaram, elas tiveram essa possibilidade de continuar no mesmo núcleo familiar para continuar um trabalho. Então elas não eram nenhuma ignorantes que estavam ali. Pode ser que elas até no desencarne fosse para o nosso lar, porque não eram espíritos desestruturados, como aconteceu com o pai delas. Que ele se curou, né? Ele se tratou no campo da paz, na colônia, né? E a partir dali, pela gratidão que ele teve, ele decidiu, por ele mesmo, ficar ali para ajudar os outros que ainda estavam desorganizados mentalmente. Então, com a chegada da esposa, depois da filha, né, da sobrinha, que eles foram puxados para lá, para quê? Para ajudar no trabalho do pai. E essa menina, né, a Cecília, ainda estava fazendo o quê? Esperando alguém que ainda estava no plano material, que não tinha desencarnado ainda. Então eram só meninas, né, de estrutura perispirítica. Como que eles eram, como na última encarnação. Porém, eram espíritos que já estavam educados dentro do espírito, da evolução espiritual, para ajudar o pai. Como que é o nome dele? Eu sempre esqueço. Gurgel? Não. Bacelar. O Bacelar. Eu ia falar Gurgel. Bacelar, para ajudar naquele trabalho que ele estava edificando em ajuda ao pessoal de Campo da Paz, aos necessitados de Campo da Paz. Então é um capítulo assim muito profundo, né? Muito profundo, e mostrando essa pluralidade também no mundo espiritual, como se fosse Campo da Paz uma cidadezinha do interior, nosso lar já uma grande metrópole, né, com grandes universidades, com grandes centros de estudos, mas que a gente via que ali também existiam muitos espíritos ainda por aprender alguma coisa, mas o sofrimento diferente, como ela falou. Eles não estavam lamuriando, vitimizando-se. Alguns sim, né? Mas não naquele processo todo. Até mesmo André Luiz, quando chegou lá. Vamos colocar assim que André Luiz foi lá porque a mãe dele pediu muito. Então, a gente tem que rezar muito para Nossa Senhora ajudar a gente, a nossa mãe, para que a gente suba ali para nosso lar, sabe? Que nem aquele meme que tem, né? De São Pedro e Jesus conversando, né? E aí, subindo ali atrás da nuvem, um monte de gente subindo ali por detrás da nuvem, Nossa Senhora ali do lado, assim, puxando através do terço, né? Aí São Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, e é isso daí? Eu falo assim: não, deixa, é coisas de minha mãe, né? Coisas de minha mãe. Mas o quanto que a mãe de André Luiz
né? Ela orou por ele, para que ele pudesse ir e estar aos cuidados de pessoas de nosso lar, que eram pessoas da confiança dela, mas porque ela acreditava nele também e em todo o potencial que André Luiz teria, tá? Para uma continuidade de um trabalho que, vamos dizer, hein, a cada capítulo, esse trabalho de André Luiz, ele revolve a gente, ele não mexe não, ele revolve a gente. E temos muito que aprender ainda. Tem muita coisa ainda a ser edificada com isso, a ser construída dentro da gente. Que é o primeiro lugar que a gente tem que construir. Depois, né, que eu estou estruturada, que eu estou edificada, aí eu vou ter, né, um subsídio para poder ajudar o outro. Sem forçar o outro a fazer aquilo que eu quero, mas que ele evolua por ele mesmo, como foi dito no capítulo anterior. Mais alguém? O capítulo 30, só para... Quem vai falar? Fala, Chile, por favor. É que eu não acho a mãozinha aqui. Não, tranquilo, fica tranquilo, desculpa. Bom, nada a ver, né, com o tema aí, mas hoje eu estava fazendo academia, e a minha professora, que ela toca na bateria de uma escola de samba aqui, eu realmente não entendo nada de carnaval, e aí ela falou que a Tom Maior, parece que é de São Paulo, vai fazer uma homenagem, tipo uma homenagem, né? O samba enredo deles é Chico Xavier, nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba. Aí eu achei interessante. Legal. Eu falei, vou falar, parece que é hoje, de madrugada. É bom, é bom. Deve ser interessante mesmo. Uma energia diferente, né? Deve puxar bem. Tomara, né? E quem sabe a espiritualidade ajuda e não ganha também, né? Então. Por que não? Legal, obrigado, Shirley. Então, capítulo 30 é interessante. Eu acho que a gente, talvez, se juntar 2 capítulos, se perde alguns comentários, fica muito extenso a leitura e vão se perder comentários. O capítulo 30, por exemplo, é bem interessante de a gente comentar. Tem algumas coisas que não acontecem em qualquer momento lá no plano espiritual. Então, é algo importante de a gente ver e valorizar. Eu não vou falar, porque senão vai todo mundo já olhar e vai querer saber o que está escrito no capítulo 30, né? Mas é bem interessante mesmo. É por isso que eu acabei, né? A gente fala em 1 hora, mais 10 minutos, 15 minutos de bater papo, depois em meia hora, por mais que eu leia rápido, ele vai... eu prefiro trabalhar com o tempo, a gente tem tempo, né? Nós somos eternos, então não tem problema, a gente tem tempo. Vai ficar muito tempo aqui ouvindo. Somos eternos, mas não é bem assim também, não é aqui, né? Mas tudo bem, deixa como está. Bom, se mais ninguém levanta a mãozinha, então podemos encerrar o trabalho da noite. Alguém se habilita hoje? Ô, Eduardo, Oi. eu vou ler uma oração que eu achei muito interessante.
Eu li ela no última vez que eu fiz a palestra lá no centro. Ok, perfeito. Se chama O Outro Lado do Pai Nosso. Meu filho, que estás na terra, preocupado, solitário, desorientado. Eu conheço perfeitamente teu nome e eu o pronuncio, santificando-o, porque te amo. Não estás só, mas habitado por mim e juntos construiremos este reino, do qual tu és herdeiro. Gosto que faças minha vontade, porque minha vontade é que tu sejas feliz. Conta sempre comigo e terás o pão para hoje. Não te preocupes. Só te peço que saibas compartilhá-lo com teus irmãos. Sabes que em Cristo perdoei todas as tuas ofensas, antes mesmo que as cometesses, e continuo a perdoar-te sempre que me pedes. Por isso te peço que faças o mesmo com os que te ofendem. Para que nunca caias na tentação, toma forte a minha mão e eu te livrarei do mal. Te amo sempre, teu Pai. Obrigado, doutor Inês. Então, encerramos com essa oração hoje. Só um lembrete para quem não frequenta muito o centro, né, ou talvez quem não escutou. Em março, todas as terças-feiras à noite, todas não, são 3 por mês, né? Tem uma terça-feira que vai ter reunião sempre, mas nós vamos ter encontro com Luiz Armando. Então, o Luiz vai estar nos acompanhando às terças-feiras, a partir do dia 10 de março, 19h30 até as 21 horas. Os temas vão ser aleatórios, todos podem participar, não tem necessidade de estar frequentando um centro ou frequentando um livro de estudo, numa área de estudo, nada disso. Todos podem frequentar, são temas aleatórios e ele vai estar cursado. O primeiro tema vai ser ação e reação. Então, terça-feira, dia 10, começamos com essa jornada lá no centro, todas as terças-feiras. Uma terça a cada 2 meses, na verdade, que não vai ter encontro, porque a gente faz reunião com os trabalhadores. Tá bom? Então, boa noite a todos. Boa noite, bom carnaval. Até Boa noite a todos. Bom carnaval. Boa noite. Bom fim de semana. Boa noite. Bons sonos. Tchau, tchau. Boa noite a todos.